Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30 e depois versículo 35 a 43. Diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem e a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhes os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para os queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Vamos então para o versículo 36, que diz: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Poder sentar? Glória a Jesus. Nesta parábola, o Senhor falava às multidões por parábolas, mas aos seus discípulos ele dava a entender a respeito da parábola que havia dito. Vamos ver apenas a parte já da explicação da parábola, porque já nos dá uma noção exata do que ocorre com ela. No versículo 37, o Senhor começa dando a instrução seguinte: o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Veja, amados, que o campo que se refere na parábola é o mundo, não é a igreja, como alguns têm interpretado por aí, que o joio e o trigo estão juntos, né, irmã? Não é a igreja, é o mundo. Pode prestar atenção, é o mundo. O joio e o trigo estão no mundo. Quem são, então, o trigo? São os filhos do reino, são a boa semente. Quem semeou foi o Filho do Homem. É Cristo Jesus quem semeia seus filhos da terra. É Cristo Jesus que semeia os filhos do reino. É Cristo Jesus que transforma os filhos de Deus. Mas também tem o joio, que cresce junto, né? Na parábola é dito o seguinte: Senhor, tu semeaste boa semente, então por que está cheio de joio? Ele disse: foi o inimigo que semeou isso, né? Foi o inimigo que semeou isso. O diabo foi quem semeou o joio no mundo. E naquele período já estava cheio de joio, e agora também muito mais, né, irmão? São filhos do diabo. São pessoas que foram transformadas pelo diabo em seus filhos. Esses são os joios, tá? E de forma alguma, como disse anteriormente, eles podem estar na igreja, porque na igreja só pode estar os filhos do reino. Glória a Jesus. Quiseram então os servos arrancar o joio. Senhor, então vamos arrancar o joio. Mas o que o pai de família diz? Não, porque ao arrancar o joio, pode arrancar também o trigo, né? Ou seja, significa dizer que os filhos de Deus no mundo, que os filhos do reino no mundo, estão com as raízes próximas aos filhos do diabo do mundo, não é?
aos filhos do maligno. E então corre o risco de, ao puxar um, o outro também ser arrancado. Por isso, então, a prudência do Senhor diz: deixa que cresça junto. No período em que vai dar os frutos, né? No período que frutificou, é que você vê. Os dois crescem juntos. Mas na hora de dar o fruto, se percebe quem é o joio e quem é o trigo. Na hora que cresce, juntos os dois, cresce um que é do reino de Deus e cresce um que é do diabo. Mas no final, na hora de produzir o fruto, é que se percebe que fruto é. Se ele dá fruto para Deus ou se dá fruto para o diabo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então esta é a explicação da palavra do joio e do trigo. E este, assim como diz ele na palavra, assim como o joio é colhido e colocado no forno, né, para queimar, também no final do mundo, no final dos séculos, no final dos tempos, na consumação deste mundo, virão os anjos do Senhor e apanharão o joio, ou seja, os filhos do maligno, e lançarão no inferno. Glória a Jesus. Quero fazer a leitura ainda dessa parte, a partir do versículo 41. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa pecado e todos os que cometem iniquidade. O que é que ele vai fazer? Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa pecado, veja que é o que causa pecado, e todos, não é? E todos os que cometem iniquidade, que é perversidade, que é pecado. Tanto vai ser tirado o que é pecado como o que causa pecado. Tudo retirado do seu reino, porque pecado não pode ficar no reino do Senhor. Glória a Jesus. E lançá-los-ão na fornalha, onde haverá pranto e ranger de dentes. Esses aqui são os filhos do maligno que serão lançados. Tem um monte de filho do maligno na sua volta, então não tem? Fazendo tudo que o diabo manda, pecando, fazendo todo tipo de maldade. Deixe que eles não os arranquem, não os mate. Deixa eles. No momento da ceifa, eles serão colhidos e lançados no inferno. Glória a Jesus. Versículo 43 também tem o final dos filhos do reino. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então este é o final dos justos. Vão resplandecer e os outros serão lançados no inferno. Esta é a explicação da palavra para a glória e honra do nosso Deus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Aquele que entendeu, todos entenderam essa palavra, então você deve estar consciente de que o joio, os filhos do diabo estão rodando por tudo quanto é canto. Não os maltrate, não os mate, porque eles serão colhidos no tempo certo e lançados no inferno. Glória a Jesus, as palmas glorificam o nome do nosso Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 11 em diante. Fala essa passagem a respeito do Evangelho, do evangelismo que era feito naqueles dias, e nos instrui de forma a evangelizar e os cuidados que devemos ter para com o evangelismo. Glória a Jesus. Versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nelas seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Poder sentar. Glória a Jesus. O Senhor enviou seus discípulos a anunciar que o reino de Deus estava próximo naqueles dias. E os instruiu, primeiro, saber se naquela cidade havia alguém
que fosse digno, né? Que alguém fosse digno. É no versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nelas seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retorneis. Então, a primeira coisa do Evangelho, quando você sai para o mundo afora, né, é saber se naquela cidade ou naquele lugar tem alguém digno para hospedar o evangelista. Percebeu? O evangelista não deve se hospedar em qualquer casa. Na casa que julgar ser digna. Glória a Jesus. Versículo 12. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se for digna, torne para vós a vossa paz. Saudai aqueles da casa, né? Se alguém lá for digno, se alguém lá for da paz, a paz é acrescentada, né, irmão? A paz que vai com o evangelista será dada aqui. Mas se não for digna, né? Então a paz volta para os evangelistas. Glória a Jesus. Versículo 14. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, se ninguém nos receber, os evangelistas de Deus, aqueles que pregam a verdade de Deus, ninguém receber, né, em testemunho, aqui é a palavra que mostra, né, que sacudir, né, até o pó das chinelas, né, das sandálias, é testemunho para dizer: aqui veio a salvação, mas eles não quiseram. Amém? Aqui veio o Senhor para lhe dar um reino e eles não aceitaram. Portanto, a esses que não aceitam a palavra dos servos de Deus, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. Tem casa que não é digna, né, irmão? Tem casa que não nos aceita. O que se pode fazer? Deixar para lá. E no dia do juízo, prestarão conta, porque rejeitaram a bênção de Deus, rejeitaram a mensagem do reino, rejeitaram o seu próprio Criador. Glória a Jesus. No 16. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então veja a comparação que ele faz a respeito dos dele no meio do mundo, como ovelhas no meio dos lobos. Você sabe que lobo não trata tão bem ovelha não, né, irmã? Você sabe disso. Por que os servos do Senhor são dados como ovelhas? Porque eles não podem espancar, eles não podem bater, eles não podem revidar, eles não podem puxar alguém, né, irmão? Então nós não podemos fazer nada disso. Nós não nos é permitido fazer qualquer maldade. Mas eles podem, né? Eles podem estraçalhar as ovelhas, não pode, irmão? Glória a Jesus. Então, por isso é que o Senhor manda que deve ser prudente como a serpente. A prudência, o que é isso? A prudência anda junto com a sabedoria, né? Essas duas andam junto. Eu estava procurando uma palavra que fosse idêntica, cauteloso, né? Uma pessoa prudente é uma pessoa cautelosa, tem os cuidados, na vigilância, vê o momento certo para agir, ver o momento certo de levar uma palavra ou não, saber com quem está falando, né? Então, os cuidados com o seu comportamento, porque na verdade o servo do Senhor está no meio de uma geração maligna, está no meio de um povo, né, que é criado pelo diabo para fazer maldade. Então daí o Senhor aconselha para ser prudente como a serpente. A serpente é prudente, não é? Ela aguarda o momento certo de dar o bote, né? Então nessas condições ele diz que devemos ser prudentes como a serpente. Não é sair alvoroçado fazendo tudo que dá na teia, não é? Mas ser prudente nisto. Por que prudente? Porque eles lá, sabemos que aqueles que não têm o Espírito do Senhor, esses tais não é dele, não diz escrito isso? Aqueles que não têm o Espírito de Deus, esses tais não é dele. Então são pessoas do diabo, prontas para agir, prontas para fazer maldade com quem quer que seja. Então o nosso trabalho, como é trazer uma coisa santa ao Senhor, então devemos ser
prudentes naquele momento. Com quem estamos falando? Glória a Jesus. A prudência, como a serpente, simples como as pombas. Então a pessoa ser singela, simples, fácil de conversar, tá certo? Tá no meio, não é um deles, mas pode conversar. Amém? Então ser prudente nesse sentido, para a glória do nosso Deus. E ele diz: acautelai-vos, porém, dos homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vocês estão prontos para fazer isso, tá certo? Principalmente os ricos. Eles estão prontos, para destruir alguém. Nós devemos ter conhecimento disso. Sabemos que eles, dentro do seu coração, não tem o Espírito de Deus, mas tem o Espírito do diabo lá todo tempo, para que eles façam maldade. Então devemos agir desta forma. Aceita, irmão, que eu vá lá para sua casa? Aceito. Aceita que fale o Evangelho de Cristo? Aceito. Aceito não? Aceito não. Tchau. Foi entendido, amados? As coisas santas não se dá aos porcos, não se dá pérolas aos porcos. Quem são os porcos? São pessoas que rejeitam a palavra de Deus. São pessoas que não creem no Senhor. Então a esses tais não se coloca coisas santas, não se dá ensinamento do Evangelho para estas pessoas, porque seria lançar pérolas aos porcos. Certamente elas iriam pisar, porque sabe que o porco não valoriza nada, não valoriza pérola nem coisa nenhuma. Então eles iriam pisar e jogar fora. Então as nossas pérolas, o conhecimento que o Senhor nos deu, e nesse dia o Senhor manda que fale exatamente para a igreja, porque já temos muito conhecimento que o Senhor nos deu. Então é o momento de agir com cautela, saber o que temos, não perder aquilo que temos, amém? Mas divulgar o Evangelho e ensinar aqueles que verdadeiramente aceitaram entrar no reino de Deus, aceitaram a proposta do Senhor de serem transformados. Aqueles que não aceitam, devemos então, como é que se diz na linguagem dos computadores, deletar, Deletar. E no idioma mais próprio, seria descartar estas pessoas, ou então deixar que elas sigam o seu próprio rumo, que é rumo ao inferno, e que não se pode fazer mais nada por isso. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aquele que entendeu essa palavra, creu nela, deu salve de palmas para o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor.